aí, pessoal, agora sim o ano letivo começou de verdade, né? A gente escuta muito falar que o ano só começa depois que passa o carnaval, não é verdade? Então agora nós vamos estudar e vamos correr atrás, hein? Matemática com a professora Jéssica, tá bom? Vamos lá, mais um vídeo novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria dos conjuntos. E uma dúvida muito recorrente é a diferença entre o símbolo pertence e o símbolo contido. Só que antes a gente precisa fazer uma introdução sobre o que vem a ser conjunto. O conjunto nada mais é que um agrupamento de elementos, tá bom? Então, por exemplo, um conjunto seria um time de futebol, né? Onde cada um dos jogadores são elementos pertencentes àquele conjunto principal. Isso é um exemplo bem claro para você ficar aí esperto. Só que quando a gente vai trabalhar com teoria de conjuntos, né, nos exercícios, a teoria ela acaba caindo bastante de forma bem aplicada. E às vezes o aluno acha que não é importante entender a teoria, entender a diferença dos símbolos, e aí cai em algum tipo de questão que por não lembrar um símbolo, não lembra o que fazer, né? Então a gente precisa entender a diferença principal desses dois símbolos e entender também a diferença de elemento, né, para subconjunto, tá bom? Eu vou explicar para vocês aqui de uma forma bem sintética para que você venha a acertar questões, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber sobre conjuntos é o seguinte: todo conjunto ele tem uma nomenclatura e para dar esse nome, essa nomenclatura, você vai utilizar sempre uma letra maiúscula. Aqui no caso eu chamei de conjunto A, tá vendo? Conjunto A com letra maiúscula, mas pode ser qualquer letra, tá bom? R, S, T, tanto faz, desde que essa letra seja maiúscula, tá bom? E aí coloquei aqui o sinal de igual e coloquei aqui 3 elementos pertencentes ao conjunto A. Tá bom? Então, eu tenho que 1, 2 e 3 são elementos que pertencem a A. Então, eu posso falar assim, ó, que 1 pertence a A. Eu posso falar que o 2 pertence a A. E o 3 também pertence a A. Então, o símbolo pertence, ele vem definir essa relação de que o elemento está lá naquela listagem do conjunto, que ele aparece exatamente igual lá na listagem do conjunto. Para isso, a gente utiliza o símbolo pertence. Agora nós temos também o símbolo não pertence. Aonde que a gente utiliza não pertence? Quando o elemento não está listado lá no conjunto principal. Então, vou te dar um exemplo. Vou falar que 4 não pertence a A. Por que ele não pertence? Porque ele não faz parte da listagem daquele conjunto principal. Agora, quando eu falo em contido e não contido, então eu abro um leque maior. Eu estou falando sobre subconjuntos. Professor, o que vem a ser um subconjunto? Vou te explicar o seguinte, ó. Dentro desse conjunto A, eu tenho os elementos listados 1, 2 e 3, mas eu posso formar outros agrupamentos utilizando esse conjunto A como conjunto principal. Vou te mostrar o seguinte, ó. Eu posso ter o 1 sozinho. Eu posso ter o 1 junto com o 2, já que os dois pertencem àquele conjunto. Eu posso ter o 1, o 2 e o 3 juntos, como está lá listado. Mas eu também posso agrupar, por exemplo, 1 com o 3, né? Eu posso ter o 2 sozinho. Eu posso ter o 3 sozinho. Tá vendo? Ó, eu tenho o 1 sozinho, o 2 sozinho, o 3 sozinho, o 1 com o 2, o 1 com o 3. Também posso colocar o 2 com o 3 sozinhos. Tá vendo? E também nós temos o conjunto vazio, que é esse conjunto que a gente representa assim, ó. Ou você pode representar com as chaves vazias também, assim, ó. Esse aqui você pode representar assim ou assim, tá bom? Isso aqui é uma mesma nomenclatura. Então, o que eu fiz aqui? Eu listei todos os subconjuntos, né? Os conjuntos dentro do conjunto principal desse conjunto A. Então, olha quantos eu listei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos. Então, a essa relação de subconjuntos que eu vou usar contido ou não contido. Então, eu posso falar assim, ó, que 1
e 2 está contido em A. Por que ele está contido em A? Porque ele é um subconjunto do conjunto A. Diferente de você falar pertence ou não pertence, porque pertence seria para elemento. Eu não posso falar que 1 e 2, né, um subconjunto, ele pertence ao conjunto A, porque ele não aparece lá listado daquela forma. Agora, se ele aparecesse lá dentro daquele conjunto, eu tivesse aqui uma vírgula, e isso aqui, ó, igualzinho lá dentro, eu poderia utilizar pertence. Mas quando não, quando eu subentendo, né, quando eu formo esses subconjuntos por fora daquele conjunto principal, ele não está listado, então eu uso contido ou não contido, tá? Então aqui, como é um conjunto pequeno, são 3 elementos apenas, eu consegui listar todos os subconjuntos, que são 8. Mas como eu tenho certeza que eu já consegui listar todos eles, que são realmente 8? Existe uma fórmula própria para você achar todos os subconjuntos de um conjunto principal. E eu já vi que estão caindo cobrando só isso. Quantos subconjuntos tem o conjunto A? E aí o aluno não saber porque era um número alto e ele não ia conseguir listar todos. Aqui eu consegui listar porque o conjunto A é pequeno. Mas olha só, a fórmula é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos daquele conjunto. Tá vendo que nós temos 3 elementos naquele conjunto A? Então eu faço 2 ao cubo. 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Então eu tenho 8 subconjuntos. Agora você pensa um conjunto que tenha 9 elementos. 2 elevado à nona potência. 512 subconjuntos. Tem como você listar isso? Pode até ter, mas você vai perder muito tempo numa prova, não é verdade? E não é isso que a gente quer que você acerte questões, né, em um tempo curto, porque vocês sabem que é 2 a 3 minutos no máximo para você conseguir resolver uma questão. E isso aqui é um tipo de questão que você resolve rápido e vai para uma questão mais trabalhosa, tá bom? Então eu espero que eu tenha conseguido tirar essa sua dúvida sobre contido, não contido, pertence, não pertence, porque essa é a base da teoria dos conjuntos, tá bom? Espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever e deixar o seu like e até a próxima.